Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Paula e a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre o sistema reprodutor feminino. E hoje, especificamente, a gente vai falar da formação dos gêmeos, né? Todas as aulas, né, sobre reprodução, os alunos têm uma dúvida muito grande como é que se formam os gêmeos, né? Então vamos lá entender como é que se formam, né? Existem dois tipos de gêmeos, tá? Os gêmeos univitelinos, ou seja, são aqueles gêmeos idênticos. Eles vão possuir o mesmo sexo e a mesma aparência física, tá? E nós vamos ter os gêmeos bivitelinos. Eles são gêmeos diferentes. Eles podem ou não ser do mesmo sexo, tá? Mas eles vão ter aparência física também diferenciada, tudo bem? Então são dois tipos de gêmeos que nós temos aí. Os gêmeos univitelinos também são conhecidos como os gêmeos monozigóticos. Lembrando que mono significa um, e a gente já vai entender o porquê. E nós vamos ter os gêmeos dizigóticos, né? Dizigóticos porque dois, né? Esse di vai significar dois. Então, vamos entender aí como é que se dá a formação desses gêmeos, tá? Então, vamos agora olhar para os gêmeos univitelinos. Então, olhe para essa coluna correspondente aos gêmeos univitelinos. Como que vai se dar essa formação dos gêmeos univitelinos? Então, lá em cima eu tenho um óvulo e um espermatozoide. Estão vendo? Então, um único óvulo é fecundado e depois ele se divide em duas células, formando dois zigotos, tá vendo? Então, eu vou ter um óvulo que é fecundado por um espermatozoide. E aí, quando eu tenho a formação desse zigoto, né, por algum motivo, esse zigoto, ele continua se dividindo e ele vai formar como se fossem dois zigotos. Só que esses dois zigotos, eles são uma cópia idêntica do outro, tá? Por que eles são idênticos, né? Porque eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então, eles vão ter a mesma carga genética, tá? Então, eu vou ter dois zigotos, né? Esses zigotos, eles vão continuar a sua formação, vão formar dois embriões e, por fim, dois indivíduos. Só que esses dois indivíduos, eles vão ser idênticos. Por quê? Porque eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, tá? Então, vão ser os gêmeos idênticos. Na outra coluna, nós vamos ter a formação dos gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, tá? E aí, o que está acontecendo lá em cima, ó? Dois óvulos são fecundados, cada um por um espermatozoide, e começam a se dividir. Então, veja só, eu tenho dois óvulos que foram eliminados pela mulher, né? Pelos ovários dessa mulher. Então, geralmente a mulher ela libera um óvulo a cada mês, a cada 28 dias, tá? Ela libera um mês, um ovário libera, no outro mês o outro ovário e assim vai. Só que pode acontecer dessa mulher liberar dois óvulos naquele ciclo. Pode acontecer, tá? Então eu vou ter dois óvulos ali e esses óvulos eles vão ser fecundados, né? Cada óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide, tá vendo? Então eu tenho dois óvulos diferentes sendo fecundados por dois espermatozoides diferentes. Ou seja, eu vou ter a formação de dois zigotos diferentes. Por que eles vão ser diferentes? Porque eles vieram de óvulos e espermatozoides diferentes, tá? Então, cada zigoto, nesse caso, vai carregar uma carga genética diferente. Então,
Por isso que eu tenho a formação de gêmeos diferentes, né? Gêmeos bivitelinos, porque eles vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Então, nesse caso, é possível eu ter numa mesma gestação um menino e uma menina, né? Eles são diferentes geneticamente, né? Então, vai poder ter essa diferença entre os sexos. Ah, podem ser dois meninos? Podem ser dois meninos, podem ser duas meninas, mas eles são bivitelinos. Por quê? Porque eles foram formados a partir de óvulos e espermatozoides diferentes. Então, essas crianças elas vão ter aparência física também diferentes, tá? É dessa maneira que a gente tem essa formação dos gêmeos, tá? Então, é uma dúvida aí que sempre surge nas aulas, né? As crianças querem entender como se dá a formação dos gêmeos, então é dessa maneira. Então, só para finalizar, na formação dos gêmeos univitelinos, eu vou ter apenas um espermatozoide e um óvulo, dando origem a um zigoto, e esse zigoto é como se ele produzisse uma cópia dele mesmo. Então, eu vou ter dois zigotos a partir de agora, no entanto, um é o clone do outro, né? Um é igualzinho ao outro, porque eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, portanto, eles têm a mesma carga genética. No caso dos bivitelinos, são dois óvulos e dois espermatozoides diferentes, né? Que vão fecundar aí esses óvulos. Então, vou ter uma carga genética diferente aqui, porque eu tenho dois óvulos e dois espermatozoides diferentes. Então, nesse caso, eu vou ter a formação de gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, né? Que são gêmeos diferentes, que é aquele caso quando nasce um menino e uma menina. Podem ser dois meninos, duas meninas, mas eles vão ter aparência física diferente. Tudo bem, pessoal? Então, nessa aula aí é só isso mesmo, tá? Um grande abraço e até a próxima.